Glória ao teu nome, Senhor. Vamos abrir em Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. E o que está aqui escrito é: o que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. O que é mais importante para nós? Deus ou tudo o resto? Eu me lembrei de muitos que eu ouvi, alguns deles muito duros, mesmo duros. De pessoas que são maltratadas por causa do nome de Jesus. Pessoas que sofreram por causa do nome de Jesus. Pessoas que foram espancadas, torturadas por causa do nome de Jesus. E ainda hoje eu estava a colocar, a pensar, se eu fosse um deles, como seria? O que é que eu faria? Jesus, para nós, tem de ser o alvo principal, acima de tudo e de todos. Se não for, o que é que estamos a fazer? Amai a Deus acima de todas as coisas. Mas o que é que isso tem a ver com finanças? Tem a ver com você estar a colocar o seu amor em quê? No dinheiro ou em Deus? Tudo o que o homem semear, isso vai fazer. Portanto, não vai depender de Deus. Vai depender de cada um de nós. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Pai, podemos semear no teu reino e confiar em ti. Sabemos que nós nunca de nada vamos ter falta, porque estamos a confiar em ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então podemos sentar. Vamos abrir em Isaías 41:19. E o título da mensagem de hoje é Aceitar o inevitável. Aceitar o inevitável. Deus disse-me para mim hoje isto. É difícil para as pessoas aceitarem o inevitável. E eu disse, aceitar o inevitável. Eu percebi o que é que Deus queria dizer. Mas para nós, a palavra inevitável tem para nós uma conotação negativa. Vemos como algo que vai acontecer de muito mal, algo que é fatal, algo que é impossível de controlar. Mas nós temos que ver qual é o inevitável de Deus. Para percebermos a sua vontade acima de tudo e em todos. Há coisas para nós que, se aceitamos Jesus no coração, que andamos com Deus, que recebemos o Espírito Santo de Deus nos nossos corações, há bênçãos. E você pode dizer, mas é o que diz a palavra de Deus.
E você ou aceita o que a palavra de Deus diz, ou então vai continuar a aceitar o que os outros dizem, ou o que a sua mente diz, a sua experiência diz. A sua experiência só serve para comprovar a palavra de Deus. Se alguma experiência você está a ter negativa, que não está a acontecer aquilo que a palavra de Deus diz, o que está errado não é a palavra de Deus, nem a sua interpretação da palavra de Deus, é o que você está a passar que está errado. Muitas das coisas que nós estamos vivendo agora neste tempo presente, estamos em 2024, em junho, mês 6 de 2024, muitas das coisas que nós estamos a ver passar e acontecer são coisas que nunca aconteceram. São fenómenos na natureza que nunca aconteceram. Pois assim, Deus disse que iria acontecer, queria rios a aparecer no deserto, e havia rios que se iriam secar. Isso vemos acontecer hoje em dia. Sítios onde são desertos, choveu e inundou de água. E agora vejam o que é que Deus diz aqui. Isaías 41, 19. Isaías 41, 19. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita, e a murta e a oliveira, conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álmano, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Nós temos que nos habituar a um Deus que faz o impossível. Em todas as áreas da nossa vida, em tudo o que nós estamos a viver. Se nós não acreditamos num Deus que assim é, vai ser difícil Ele e nós conseguirmos viver esta comunhão juntos. Nós temos que perceber que o nosso Deus é o Deus do impossível. Algo é impossível, é dele. Pertence a Ele. E Ele o faz. Porquê que o vai fazer a nosso favor? Ouça, você quer maior prova de que alguém dar um filho por outra pessoa? Jesus morreu na cruz por nós. O filho que fez a vontade do Pai morreu por nós. Por amor a nós. Você quer maior prova de amor do que esta? Você aceitaria por alguém que nem sequer, que zomba, que goza, que brinca, que faz o que quer da vida dele e não quer saber nada? No entanto, Deus fez isso por toda a humanidade. Não há prova maior que esta, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigénito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora nós temos que entender, se estamos a andar com Deus, o que é que Deus já fez por nós? A nossa maneira terrena de pensar tem que mudar. Pensamos, tudo neste planeta Terra nos puxa para baixo. Tudo. A única coisa que nos puxa para cima é Deus. É o Senhor que nos puxa para cima. É a única coisa. Mas se nós deixarmos a nossa mente ser poluída com as coisas desta terra, nós não vamos conseguir subir, puxar para cima aquilo que Deus tanto faz por nós. Por isso o conhecimento da Bíblia para nós é tão importante. Para você conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Uma vontade que se expressou na antiguidade, mas também se expressa agora. Também é presente agora nas nossas vidas. Você vai ver homens de Deus que andaram com Deus. Todos eles foram abençoados. Todos eles prosperaram.
Inclusive, aquele povo que ele tirou do Egito de serem escravos, aquele povo, ele levou-o, mas depois fez-lhe um teste para ver se eles conseguiam entrar dentro da terra prometida. E eles não entraram, não só pelo relatório negativo, mas porque Deus sabia, com essa maneira de pensar, vocês não vão conseguir entrar naquela terra e não vão vencer. Vocês vão ser completamente destruídos. Por isso é que eles não entraram na terra. E agora Deus, mas depois, 40 anos mais tarde, Deus agarrou nesse mesmo povo, dos seus filhos, fez uma nova geração que acreditava e confiava em Deus, e esses conquistaram a terra. E agora Deus quer fazer connosco a mesma coisa. Tirar-nos este mundo de dentro de nós e colocar dentro de nós o céu. A confiança num grande e poderoso Deus que tudo faz a nosso favor. Alguns de nós já viram milagres acontecer nas nossas vidas. Ouça, e o que você viu não foi nada, comparado ao que vem aí. Nada. Agora, pode Deus fazer algo por nós? E eu pergunto, mas por que não há de fazer? Você pensa que algum de nós vai receber alguma coisa porque merece? Está enganado. Nada. Não vamos merecer, não vamos receber porque merecemos. Vamos receber porque Deus nos ama. Imagine que você poderia ter alguns filhos. E desses alguns filhos, alguns deles não faziam as coisas corretas. Você não iria tratar todos da mesma forma? Mesmo esses que não tivessem a fazer as coisas corretas? Seria justo você não tratá-los todos da mesma forma? Claro que aqueles que se juntam mais a si, claro que é diferente, não é? Mas mesmo assim, você não tem que tratar todos da mesma forma? Deus nos mostra isso na sua palavra. Que quer nos abençoar a todos. Mas ele diz, tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Davi sabia disso. E Davi buscava a Deus como nunca, como nenhum homem buscou. Ele buscava mesmo a Deus. Ele queria saber a sua vontade, queria saber os seus caminhos. Ele queria saber de Deus. Então, assim sendo, vamos a Jó 42. Jó 42, 1. Jó passou por uma fase complicada da vida. E ainda estava nessa fase complicada quando ele faz esta declaração. E é impressionante o reconhecimento do poder de Deus quando nós estamos numa situação difícil. Reconhecer que Ele tudo pode, que Ele tudo faz. E que Ele tudo faz a nosso favor. Veja o que está aqui escrito. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Tudo podes. Tudo podes. E nada daquilo que tu pensas, daquilo que tu queres fazer, vai ser impedido. Hoje, de manhã, estava a pensar em várias coisas e me lembrei de coisas que aconteceram na minha vida, de homens em liderança que me disseram para mim. E eu sempre me rio porque quando as pessoas dizem, não, é a minha vontade, é como eu quero. Eu sempre me rio porque não conhecem Deus. Quase sempre a vontade de Deus acaba por mudar. Porque é Deus que está a liderar.
Porque aqueles que agarram e continuam a dizer não, é como eu quero, são agarrados e retirados dos seus lugares. Você precisa entender uma coisa. Se Deus é por nós, ninguém poderá ser contra nós. A nossa segurança não é só por termos aceito Jesus, é porque realmente Deus nos ama. Então, mas quer dizer, Deus nos ama a nós e vai fazer o mal aos outros? Não, não vai fazer mal aos outros. Mas também não vai deixar que os outros nos tratam mal. Não nos vai deixar que os outros acabam por levar a avante deles e não a nós, a nossa. Não, o que vai acontecer é que Deus nos vai abençoar fazendo aquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Eu já tive reuniões, marquei uma reunião, não me deram resposta, marquei a reunião, perto dessa reunião disseram-me que eu não podia fazer lá a reunião. Eu disse que ia fazer, que ia lá na mesma. Deus mudou tudo e eu fiz a reunião. Deus mudou tudo, não fui eu. Eu não ameacei, não disse nada, apenas agradeci às pessoas. Eu agradeci, obrigado pelo esforço que fizeram. Quando nós pomos Deus em primeiro lugar, é Ele que abre as portas, não somos nós. Ele que criou o caminho, não somos nós. Quando temos Deus, é Ele que abre o mar vermelho, não somos nós. Você entende? Nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido, nada pode ser impedido. Nada, 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 nada. E nós temos que ter a consciência do Deus que nós temos. Nós temos que ter consciência que Ele nos quer abençoar constantemente. E temos que ter fé nele, confiança nele. Fé não é só fé de que Deus existe, mas é fé que Ele nos vai abençoar por causa do seu amor para conosco. Não é por uma outra coisa, é só pelo amor. Deus nos vai dar porque nos ama. E veja o que está aqui escrito em Deuteronômio 28:7. Deuteronômio 28:7. Nós às vezes lemos a Bíblia e interpretamos, e bem, que pensamos sempre em algo de guerra e algo que está a acontecer, no contexto de inimigos mesmo contra nós. Mas atualmente na nossa vida, que inimigos nós temos? Veja o que está aqui escrito. E o Senhor entregará os teus inimigos que se levantam contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 fugirão diante de ti. Eles vão fugir por 7 caminhos. Podem vir por um caminho, mas têm que fugir por 7. Esta é a promessa de Deus. É a bênção que Deus nos dá, da confiança que nós temos nele. Mas quais são os nossos inimigos atualmente? Se calhar não temos inimigos de pessoas, de povos. Graças a Deus não temos isso. Mas temos inimigos como a doença, a pobreza, a falta de alguma coisa, problemas. Esses são atualmente os nossos inimigos. E Deus promete que podem vir a nós por um caminho, mas têm que fugir por 7. E é isto que nós temos que perceber, que Deus quer que nós aceitamos o inevitável. E o que é o inevitável? É acontecer o que Deus diz que vai acontecer. É inevitável que aqueles que vêm contra nós vão fugir por 7 caminhos. É inevitável.
É inevitável que Deus nos vai abençoar sempre. É inevitável. Porquê? Porque Deus é por nós, ninguém será contra nós. E você tem que aceitar isto na sua vida. Não aceitar a derrota, não aceitar a fatalidade, não aceitar o problema que está a acontecer, mas levantar os olhos para os céus e dizer: Senhor, em ti eu confio. E eu sei, vem a mim por um caminho, mas todos eles fogem por sete, no nome de Jesus. Esta é a confiança que tenho em ti. Se te pedir alguma coisa segundo a tua vontade, tu me concedes. Não é da vontade de Deus. Ouça, pense um pouco. Jesus foi à cruz. Morreu por nós. Naquela cruz ele levou todo o pecado. Naquela cruz ele levou toda a enfermidade. Naquela cruz ele levou toda a maldição, toda a pobreza. Agora nós, mortos para os pecados, ressurgimos em Cristo Jesus. Às vezes nós não entendemos as coisas, tornamos elas como terrenas, como normais, e no entanto não, é algo espiritual. Há muita gente que está doente, que verdadeiramente o que tem não é doença. Então você está a dizer que não é doença? Não. São espíritos malignos que estão a atuar sobre as pessoas. São espíritos que agarram e impedem a pessoa de ter paz. De conseguir fazer as coisas. Ter a cabeça no lugar. Não pensar em coisas más. Grande parte em psicologia, grande parte, o que tem a ver é com as pessoas serem atacadas por espíritos demoníacos. Eu lembro-me sempre de pessoas que me diziam para mim que não conseguiam parar os pensamentos. Eu já tive assim. E quando você não consegue parar os pensamentos, quer dizer que os pensamentos estão a vir à sua cabeça, não são seus. Mas são tentativas exteriores de manobrar a sua mente. Então Deus nos diz: virão a ti por um caminho, mas vão fugir por sete. E diz aqui que os teus inimigos vão sair feridos diante de ti. Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Deus é por nós, ninguém pode ser. É inevitável a derrota deles. Mas nós temos de tomar consciência disso e aceitar isso. Porque se nós não aceitamos isso, nós não vamos receber. Se nós não aceitamos o que Deus diz para as nossas vidas, nós não vamos receber. Nós não vamos receber a bênção. Não vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Não vamos receber a saúde, a cura, a libertação. Porquê? Porque não estamos a aceitar. A maioria das pessoas quer ter fé depois de receber a bênção. Quer dizer, a pessoa é curada e depois eu tenho fé. Não. Você tem que ter fé primeiro, confessar essa fé e a cura vem. Então, mas se eu não sinto isso, pois, mas fé não tem nada a ver com sentir. Fé é confiar, mesmo não vendo. Eu lembro-me uma vez de sair de casa, estava a passar uma situação complicada na minha vida, ia trabalhar, na altura era guarda noturno, ia trabalhar, e eu lembro-me de sair de casa até chegar ao trabalho, era mais ou menos meia hora de trajeto, e eu fui para o caminho todo a chorar e a adorar a Deus. Eu estava a passar por uma situação muito complicada na minha vida, e eu sabia que só Deus me podia ajudar. Por isso eu adorava e dizia: tu podes, Senhor, tu podes, Senhor. Exatamente como Jó disse: só tu podes, Senhor, só tu podes. E muitas das vezes nós pensamos que tem a ver com as outras pessoas. Não tem a ver com outras pessoas. Tudo começa em nós.
Tudo começa em nós. Quando você começa a orar por um assunto, a primeira pessoa a ser transformada somos nós próprios. Somos nós próprios a ser transformados. Quer dizer que estamos errados? Se alguma vez estivemos certos? Quando nós começamos a orar por qualquer assunto, a primeira pessoa a ser transformada somos nós próprios. Se você ora por um casamento, a primeira pessoa a ser transformada é a pessoa que está a orar. Se você está a orar por filhos, a primeira pessoa que vai ser transformada é você ser pai ou mãe, vai ser transformado primeiro antes dos seus filhos. Em relação a finanças, a tudo o resto, a primeira pessoa a ser transformada é você, porque você tem que ver as coisas de maneira diferente que os outros veem. Os outros olham para a conta bancária, olham para a situação financeira, olham para o mundo e veem aquilo que está à frente dos olhos. Quem tem fé não vê as coisas assim. Olha para a frente. Olha para Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos libertou. Aquele que nos perdoou. Aquele que fez tudo por nós. Há pouco tempo Deus me fez-me lembrar uma coisa. Algo que eu sei desde há muitos anos na minha vida. Mesmo antes de ter Jesus. E eu conversei com a minha esposa e eu disse, se isso acontecesse, era uma bênção. E Deus me perguntou assim, e porquê é que não é agora? A tua confiança está num papel, numa situação, ou está em mim? A sua fé está em quê? Não, mas eu estou a ver, eu estou a orar. Eu estou a orar agora para as circunstâncias e nada está a acontecer. Sabe quando é que realmente as coisas mudam? Quando a sua fé se torna tão forte que você sabe o desfecho das coisas. Eu vou dizer isto por outras palavras. Quando é que a sua fé está tão forte que você olha para as circunstâncias, o que vê não é o que está a ver. O que vê é aquilo que crê. Por exemplo, alguém que não está a ter dinheiro, agarra e diz, obrigada, Pai, que eu já tenho. Eu tenho em grande abundância em nome de Jesus. E a sua fé se torna tão forte que mesmo não tendo nas contas bancárias dinheiro, você olha e é como tivesse. Isso é fé. Agora fala-se disso para a saúde, fala-se disso para casamento, fala-se disso para todas as áreas da sua vida. A sua fé tem que ficar tão forte que aquilo que você está a orar para si é que é real, não aquilo que está a ver. Não aquilo que está a acontecer na sua vida. E você vai dizer, mas isso é muito difícil. Ora, aí é que está. Aí é que está. Você tem que aceitar o inevitável. Você tem que aceitar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você tem que aceitar e não pode aceitar, primeiro, o que os outros dizem. Você não pode aceitar. Mas os outros vão dizer, mas isto está mal, isto nunca teve bom, isto agora, a idade, isto, aquilo. Você não pode aceitar estas palavras. Você tem que recusar essas palavras na sua vida. E tem que deixar de ouvir essas palavras na sua vida. Se você está a ver alguma coisa que o está a mandar para baixo e não a levantar, não a andar com Deus, não o puxar para cima, deixe de ver isso, deixe de ouvir isso. Se você está a ver alguma coisa que está a provocar a raiva, a revolta, a achar que certas coisas são uma injustiça, você tem que deixar de ver isso. E você vai dizer, então vou ter que me afastar de tudo. Mas você quer vencer com Deus ou não quer vencer com Deus? O que é que você quer fazer?
andar com Deus vai exigir mais de nós do que nós pensamos. Sabe que a maioria, grande parte dos cristãos quer andar com Deus à forma deles. E como é que... Não, cada um tem Deus à sua maneira. Realmente a Bíblia fala sobre isso. Mas por causa de cada um ter Deus à sua maneira, é que há uns que conseguem e outros que não. E depois as pessoas que não conseguem dizem assim, pois Deus não dá comigo, isto comigo Deus não funciona. Mas eles não se esforçaram. Eles não tiraram coisas da sua vida. Houve coisas que eles não deixaram de fazer. Não deixaram de fazer certas coisas, continuaram a viver como antes viviam, a fazer o que antes faziam, a dizer as mesmas coisas que antes diziam. E depois querem mudança nas suas vidas. Mas como? Se não houve compromisso da parte deles para com Deus. Quando a Bíblia diz, tornai vós para mim que eu tornarei para vós, não é para Deus submeter a vocês, mas para que nós nos submetamos a Deus. Você percebe? Quando Deus nos dá as bênçãos, quer uma entrega da nossa parte. Quer uma mudança em nós. Porque se essa mudança não acontecer, como é que Deus nos vai conseguir abençoar? Se você continuar a falar as mesmas coisas erradas, como é que você quer que Deus o abençoe? Se você agarra e está a orar coisas erradas, sabe o que é orar coisas erradas? É você dizer a Deus, queixar-se a Deus e dizer, Senhor, não estás a ver isto, está-me a acontecer isto e aquilo e aquilo outro. Você não está a orar a bênção, está a orar a maldição, porque continua a dizer o que não presta. Fala com os outros que não presta. E depois, o que é que quer? Como é que Deus vai poder operar numa vida assim? Você tem que falar o que é bom. Você não chega a um restaurante, não chega lá e... Não, eu tenho que ser sincero. Eu vou dizer o que sinto. Então chega ao restaurante e diga o que sente e não diga o que quer. E vai ver o que é que come. Toda a gente é capaz de sorrir ou rir-se e a pensar nisso. Pois, seria um... Não, então eu não vou dizer chegar ao restaurante e dizer tenho fome. Não, eu tenho que dizer o que sinto, tenho fome. Então o que é que você vai comer? Tenho fome. Está bem, mas diga o que quer. Tenho fome. Eu tenho que dizer o que sinto. É isso que nós fazemos perante Deus. Dizemos o que sentimos. Não dizemos o que queremos. E o que é que acontece? Vamos continuar a receber o que sentimos. Não o que queremos. Quando você, perante as circunstâncias, continua a falar o que não presta, continua a falar e a ouvir, principalmente o ouvir, que é a parte pior. Você diz, não, eu não sou influenciável. Não. Toda a gente é influenciável. Você quer ver se está a ser influenciado ou não? É muito simples. Faça um teste. Meta um gravador. Agora com os telemóveis isso é fácil. E veja o que você está a falar. Meta a gravar o que você está a falar quando você estiver a falar com alguém. E então você vai ouvir as suas palavras. E vai ver se você não está a ser influenciado ou não. E vai ver que as suas palavras falam derrota. As suas palavras falam aquilo que não presta. As suas palavras falam o que não devem. E você vai receber o quê? Tudo o que o homem semear, isso vai colher. Se você não estiver influenciado, você vai influenciar os outros. E então as suas palavras vão ser positivas, vão ser com Deus. Você vai dizer, não, Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Deus vai fazer ultrapassar esta coisa. E as outras pessoas vão olhar para nós, não, mas você acredita nisso? Deus o ouça. Sabe quantas vezes já me disseram a mim, Deus o ouça. E sabe qual é a minha resposta sempre? Ele me ouve. Ele me ouve. E eu sei que ele me ouve. Porquê?
Porque a palavra diz que Ele me ouve. Porque eu tenho provas que Ele me ouve. Mas principalmente porque a palavra de Deus diz que Ele me ouve. Você está entendendo? A mudança tem que começar por nós, não é por Deus. Deus não é imutável. Deus não vai mudar. Ele já nos fez tudo e quer tudo por nós. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele já nos fez tudo. É inevitável o que Deus tem preparado para nós. É inevitável. Ninguém pode impedir. Sabe qual é a pessoa que pode impedir? Você e eu. Só nós podemos impedir a bênção nas nossas vidas. Quando nós falamos derrota, quando nós falamos não dá, quando nós falamos não está a acontecer, quando nós falamos e agora? Porquê é que isto não muda? Se a mudança tem que começar é dentro de nós. O confessar tem que começar por nós. E então a bênção vem até nós. Ouçam, há alguma coisa que você não está a conseguir fazer. Eu tive um problema neste braço. Eu não conseguia levantá-lo, doía-me. Por causa da minha cadela que me deu um esticão no braço e eu alejei. Eu não conseguia levantar. Sabe o que é que eu fazia? Eu esforçava para levantar o braço e orava sempre. Obrigada, Pai, que eu já fui curado pelos pisos de Jesus. Eu já fui curado por aquilo que Jesus fez na cruz. Eu já estou curado em nome de Jesus. Por isso eu já não tenho dor no meu braço. Eu posso fazer tudo com ela. Quanto tempo orei? Ainda foi algum tempo, 1 mês ou 2 meses talvez. Eu já não tenho dores no braço, eu faço tudo com o braço. Nós temos que começar a falar aquilo que queremos. Falar a nossa confiança em Deus. Para que as coisas possam começar a acontecer na nossa vida. A nossa maneira de pensar tem que mudar. A nossa maneira de falar tem que mudar. Para que Deus possa atuar em nós. Possa atuar no nosso corpo. Você diz, não, ouça. Em português, maldição é composta por 2 partes. Maldição. O que quer dizer uma maldição? Coisas que foram malditas. Mal faladas. Agora você percebeu que grande parte das coisas que acontecem na nossa vida é porque nós próprios falamos mal de nós próprios. Falamos mal das coisas que nos estão a acontecer, falamos mal das finanças, falamos mal da saúde, falamos mal das coisas. E nós próprios estamos a criar maldição para nós próprios. Então o que é que você tem que dizer? Obrigada, Pai, que eu estou curado. Obrigada, Pai, que eu estou bem financeiramente. Eu nunca tive tão bem como agora. Tenho milhares e milhares de euros nas minhas mãos, em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu estou curado. Todo o meu corpo, todos os meus órgãos. Eu estou curado, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, que eu tenho uma família abençoada em todos os meus filhos. Toda a minha casa, toda a minha esposa, está tudo abençoado no nome de Jesus. Os meus pais, os meus avós, toda a gente está tudo abençoado em nome de Jesus. Todos aqueles que são meus familiares estão abençoados em nome de Jesus. Porquê? Porque eu creio, Senhor, que tu estás a abençoá-los. Tu estás a levantá-los para cada dia. E eles estão a andar. Ouça, você pode estar... Ouça bem o que eu lhe vou dizer. Você pode estar a orar por alguém. E está a orar da forma como eu estava a orar agora. A dar bênção, a falar bênção. Não a falar maldição, mas a falar bênção, falar bênção, falar bênção. Mas se a pessoa que você está a orar está a falar mal, tudo o que você tiver a orar, nada funciona para essa pessoa.
Você está a ouvir? Então Deus não ouve a minha oração. Não, você tem que mudar a forma de falar. Que as coisas já não estão bem, nós já sabemos. Numa área ou outra, por isso é que o inimigo pode vir por nós por um caminho. Mas agora temos que o fazer fugir por 7. E como é que fazemos fugir por 7? Falando a bênção, não a maldição. Aceitar aquilo que Deus fez por nós. Aceitar o inevitável de Deus. O inevitável de Deus é a bênção garantida que nós temos na nossa vida. Garantida que nós temos a bênção na nossa vida. Abra lá em Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Colossenses 1:12. Vamos ler estes 2 versículos e depois logo a seguir vamos ler mais outro versículo. E eu quero que você entenda que Deus já fez tudo por nós. Deus já fez tudo por nós. Agora cabe a nós aceitar aquilo que Ele fez, aceitar o inevitável, a benção para as nossas vidas. Porque é inevitável. Não consegue ser impedido nas nossas vidas. A não ser que nós possamos impedir. Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai que me fez idóneo participar na herança dos santos na luz. A nós foi dada uma herança. E depois diz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Nós fomos tirados das trevas, todos nós. E agora estamos no reino do seu Filho, no reino do seu amor. Está escrito em Colossenses 1:12. Então, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu amor. Nós fomos tirados das trevas. Então, se fomos tirados das trevas, por que permitimos as trevas em nós? Por que permitimos a maldição em nós? Por que permitimos que aquilo que não presta continue a ser falado pelas nossas bocas? Veja aqui outro versículo. Gálatas 3:13. Nós já estamos libertos porque Deus fez isso por nós. Mas fez isso por nós por causa do único motivo. Por Jesus ter ido à cruz em nosso lugar. Você está a entender? Há uma razão da bênção nas nossas vidas. E a razão da bênção é por causa de Jesus. Veja o que está aqui escrito. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele é que fez a maldição por nós. Fazendo o quê? Indo à cruz. Ser morto. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for crucificado. Portanto, Jesus se fez maldito, porque na altura só aqueles que eram malditos, aqueles que realmente que eram estrupadores, aqueles que eram violadores, aqueles que eram assassinos, que eram crucificados. E Jesus foi crucificado com eles. Você entende? Por isso é que ele se fez maldito na cruz, não tendo... Ouça, ele foi levado como uma ovelha para o matadouro. Ele não tinha direito de lá estar. Por isso é que ele disse, sou eu que dou a minha vida.
Ele deu a sua vida para ir à cruz, para levar o pecado da humanidade, da maldição que estava destinada à humanidade. E com o que ele fez, ele levou a maldição sobre ela. E vou voltar a repetir, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, todo aquele que for maldito, todo aquele que for crucificado. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gentios somos nós. Para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, mas para que a bênção dada a Abraão chegasse até nós. Não é as bênçãos, é a bênção. A bênção. Então, a maldição foi tirada das nossas vidas e Deus colocou em nós a bênção que foi dada a Abraão. Agora vamos ver que bênção é essa. Vamos a Gênesis 12. Gênesis 12, 1, perdão. Gênesis 12, 1. Vamos ver o que é que Deus disse a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ouça, esta foi a bênção dada a Abraão. Esta é a bênção que está agora nas nossas vidas. A bênção de Abraão está nas nossas vidas. Portanto, nós seremos e somos uma grande nação. Deus nos abençoará constantemente, engrandecerá o teu nome e nós seremos uma benção. E aqueles que nos abençoarem serão abençoados. Aqueles que nos amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em nós todas as famílias da terra serão benditas. Glória a Deus. Esta é a bênção. Cristo nos resgatou na maldição da lei e permitiu que a bênção de Abraão chegasse até às nossas vidas. É inevitável. Nós não podemos impedir, ou não devemos impedir, mas podemos impedir. A sua maneira de pensar tem que ser alterada, tem que ser mudada. E você tem que saber que Deus já fez tudo por si. E você tem que aceitar o inevitável que vai acontecer. A bênção na sua vida. Garantidamente vai acontecer. Porque Deus abriu o caminho através de Jesus Cristo para nós. Eu tenho visto que às vezes as pessoas dizem, não, mas a bênção maior é nós termos aceito Jesus como nosso Senhor e Salvador. Indiscutível. É verdade. Por nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida. E isso é indiscutível. Nem ponho em causa alguma vez. Mas você tem que entender uma coisa. Leia a Bíblia e você vai ver que todos os homens e todas as mulheres que andaram com Deus, todos eles foram abençoados. Todos foram abençoados. Todos foram abençoados no seu corpo. Todos foram abençoados na sua área financeira. Todos foram abençoados nas suas famílias. Todos foram abençoados. Porque andaram com Deus. Jó passou por uma parte má na sua vida. Realmente passou. Mas Deus o abençoou em dobro no fim. Abraão saiu de casa dos seus pais. Saiu com alguma coisa. Pouca coisa, mas saiu de casa dos seus pais. Mas porque obedeceu a Deus, Deus lhe enriqueceu. Isaac obedeceu a Deus, Deus o enriqueceu. Jacó obedeceu a Deus, creu em Deus e Deus o enriqueceu.
Todos os homens. Davi enriqueceu, Salomão enriqueceu, todos foram enriquecidos pela mão de Deus. Porquê? Porque eles confiaram em Deus. Porque eles estavam debaixo da bênção. No Novo Testamento, Paulo foi abençoado. Tanto assim que governantes esperavam receber de Paulo dinheiro. Quer dizer que eles sabiam que ele tinha dinheiro. Eu quero que você entenda e não veja as coisas pelo lado negativo. Não, mas temos que, em primeiro lugar, ter Jesus no coração e aceitar, e a maior dádiva que nós temos é Jesus em nossas vidas. A 100% nisso. A 100% nisso. Eu estou a 100% nisso. É a maior dádiva de todas. Mas entenda, Deus não ficou por aí. A bênção de Abraão não é só isso. Deus disse que nos ia engrandecer. E ficar grandes. E aqueles que nos abençoarem serão abençoados. Quando alguém fala mal de mim, ou quando alguém tenta levantar alguma coisa contra mim, seja o que for, sabe o que é que eu faço? Nada. Sabe porquê? Porque a palavra de Deus diz, aquele que está a amaldiçoar, eu o amaldiçoarei. Não vou ser eu a fazer nada. Se Deus já fez tudo, quem sou eu para fazer alguma coisa? Nós somos filhos de Deus. Porquê? Porque aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas toda a gente é filho de Deus. Não, toda a gente é criatura de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus aqueles que aceitam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador. Esse se torna um filho de Deus. A partir desse momento, por aquilo que nós cremos em Deus, aceitamos o que Jesus fez na cruz como sendo em nosso lugar, o nosso livro é escrito no livro da vida. E a partir desse dia, a bênção de Deus já está na nossa vida. E você pode dizer, mas eu não estou a ver. Então, mas você tem que aceitar primeiro. Aceitar o inevitável de Deus que aconteça na nossa vida. Antes de receber. Pois é, isto é muito simples. Se alguém chegar ao pé de si e lhe quiser dar um presente, o que é que você faz? Vira costas? Fica com as mãos assim? Ou tem que esticar a mão para aceitar? Você tem que aceitar a mão. Levantar a mão para aceitar, não é? Deus lhe deu um presente. A bênção de Abraão nas suas vidas. Você tem que esticar a mão para aceitar. Eu aceito, Senhor, a bênção de Abraão na minha vida. No nome de Jesus. Você tem que aceitar o inevitável de Deus. Porque vai ser inevitável que você vai ser abençoado. Vai ser inevitável que a bênção vai chegar ao seu lar. Vai ser inevitável que as coisas vão começar a acontecer como você nunca esperou até. Mas a sua maneira de pensar, a sua maneira de falar, a sua maneira de agir tem que mudar. Para que Deus possa operar essa bênção que já lhe deu na sua vida. Eu peço ao grupo Louvor venha para aqui, se faz favor, e vamos ficar de pé e eu quero terminar dizendo que o maior de todos está dentro de nós. O maior de todos está dentro de nós. Aquele que ressuscitou Jesus dos mortos, que teve que ser feito com grande poder, esse está dentro de nós.
O Espírito Santo que ressuscitou de Jesus dos mortos está dentro de nós. Você tem mais poder dentro de si do que você imagina. E esse poder só é liberto por palavras. Palavras abençoadoras. Palavras que o Espírito Santo vai operar através delas. E nos vai trazer até às nossas vidas do que precisamos. Você sabe que eu em minha casa, desde que aconteceu uma tentativa de um ataque satânico na minha vida, eu tenho louvor 24 horas por dia. E Deus virou-se-me há pouco tempo para mim e disse-me, agora isso já não é o suficiente. Tu tens que orar mais ainda. Tens que orar para que a maldição não fique. Tens de falar a bênção para a tua casa, constantemente. Nenhum mal não será, nem praga alguma chegará à minha casa, nem à minha família, em nome de Jesus. Você tem que orar, 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 orar. Tem que perder mais tempo a orar do que a fazer outras coisas. Vamos lá fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, eis-me aqui, Senhor. E aqui estou, Senhor, compreendendo a Tua palavra e aceitando o que Tu dizes. O recebi no meu coração e que essas palavras que eu ouvi reproduzam e deem fruto de vida eterna para a minha vida. Que eu falo a Tua palavra e a Tua vontade sempre. Que te engrandeça em todo lugar onde eu estiver. Que Tu sejas bendito pela minha boca sempre. Que eu falo bem, quer de mim próprio, a nível de saúde, quer a nível dos outros. Que eu falo bem a nível próprio, a nível de financeiro, até para os outros também. Que eu fale sempre de bem para os outros. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso vai colher. Bênçãos, bênçãos, bênçãos. É isso que falamos e é isso que recebemos nas nossas vidas, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, que tudo o que eu falo é tudo o que eu recebo, no nome de Jesus. Amém. Dão muitas bênçãos ao nome de Jesus. Muitas bênçãos. E que nesta semana seja uma semana de vitória constante, em nome de Jesus. Amém.